Hare Krishna, Srila Prabhupada Ki Jai. Então, boa noite a todos os seguidores aqui do Rio Bhakti Center. Estamos voltando agora à nossa programação normal, como dizem, né? Estamos voltando à leitura da Bhagavad Gita, tá bom? Todos os dias às 6:30 da noite, ok? Então, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui no Templo do Rio, no capítulo 2 da Bhagavad Gita, tá? Que é intitulado Resumo do Conteúdo do Gita, e hoje nós vamos ler o verso 56, ok? Mas antes a gente vai cantar um pouquinho. Hare Krishna, Camila, boa noite. Então vamos cantar um pouquinho antes de fazer a nossa leitura. Sejam todos muito bem-vindos. Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jayo Radha Madhava Jaya Kunja Bihari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Jaya Gopi Jana Vallabha Jaya Girivaradari Yashodanandana Vraja Janaranjana Yashodanandana Vraja Janaranjana Yamuna Tira Banachari Yamuna Tira Banachari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada Prabhupada Jaya Prabhupada Jaya Prabhupada Srila Prabhupada. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Agyana Timirandasya Gyana Jana Shalakaya Chakshuru Militanya Tasmai Shri Gurave Namaha. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaleshru Mate Chandra Mukaswami Tinamine. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutaleshru Mate Bhakti Vedanta Swami Tinamine. Vanchakalpatarubhyacha Kripasindubhyevacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Adwaita Gadadara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Jai Bhaktida Hare Krishna. Márcio Bortolato Ode Bhakta Ode. Também André Israel, Rosa, Tatu, Evandro, sejam todos muito bem-vindos, tá? Lucanata, Deine, Hare Krishna. Bom, então vamos ler aqui o verso 56 do capítulo 2, ok? Do Keshwanu Dvigamana Sukeshu Vigataspriha Vitaragabaya Krodastita Dirmunir Uchate. Do Keshu, nas 3 classes de misérias,
Anudviga manaha, sem ser agitado na mente. Sukeshu, em felicidade. Vigatas priha, sem estar interessado. Vita, livre de. Raga, apego. Baya, medo. Kroda, ira. Stita dihi, cuja mente é estável. Munihi, um sábio. Uchyate, chama-se. Então, aqui a gente está no momento em que Arjuna, ele fez uma pergunta 2 versos atrás, só para dar uma contextualizada, né, antes de ler. Ele fez uma pergunta a Krishna 2 versos atrás, né? Ele perguntou: Krishna, quais são os sintomas daquele cuja consciência está absorta nessa transcendência? Como ele fala? Qual é a sua linguagem? Como ele se senta? Como ele caminha? Ou seja, qual é a sua postura, né? E Krishna, então, ele está começando a responder isso para Arjuna. Então, nesse verso de hoje, Krishna vai falar um pouquinho sobre essa pessoa com mente instável, um sábio de mente instável. Esse verso hoje é sobre isso. Qual é a característica de um sábio de mente estável? Prabhupada vai nos alertar aqui que quando Krishna fala isso, significa que existem outros sábios, mas sábios de mente não estável, né? E aqui ele vai tratar então do sábio de mente estável. O termo técnico em sânscrito, como a gente viu aqui, é Stitadir Muni, tá? A gente vai falar sobre isso aqui. Bom, a tradução do verso diz o seguinte: quem não deixa a mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias, nem se exulta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável. Muito interessante esse verso aqui, né? Hare Krishna, Mãe Kunti, reverências. Chegou aí agora. Bom, vamos ler, vou repetir, tá? Porque é sempre bom, né? Repetir o verso. E aí a gente vai lendo pausadamente comentários de Prabhupada, tá? Quem não deixa, olha, Krishna está falando para Arjuna, quem não deixa a mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias, nem se exulta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável. Então, olha aí as características, né? Difíceis de se alcançar, mas não impossíveis, e que a gente pode reconhecer as pessoas mais avançadas, né? De um sábio de mente estável. Vamos ler o significado de Prabhupada. A palavra Muni denota alguém que agita sua mente de diversos modos, através da especulação mental, sem chegar a uma conclusão definitiva. É dito que cada Muni tem um diferente ponto de vista, e se um Muni não diferir de outros Munis, ele não poderá ser chamado de Muni no sentido estrito do termo. Nashwa Rishi Yasyamatam Nabinam. Isso está no Mahabharata, Vanaparva 313.117. Então aqui já dá para a gente parar só para fazer um pequeno comentário. Acho que Prabhupada está nos explicando que essa palavra Muni, que a tradução literal seria sábio, ela denota os filósofos. Ela significa, na verdade, ela representa os filósofos, né? Então, são as pessoas que especulam filosoficamente, mentalmente, que fazem debates, né? Esse é o Muni. Aqui ele diz, né? Ele agita a sua mente através da especulação mental. E não chega sem chegar a uma conclusão definitiva. Ou seja, essa é exatamente a característica dos filósofos ocidentais. Bom, para nós que somos ocidentais, fica mais claro ter como referência os filósofos ocidentais. Mas esses tipos de pessoas, esses tipos de filósofos, pensadores, e aqui o termo é Muni, também existem na Índia e no Oriente, tá? Na parte oriental do planeta. Então, os Munis, eles não chegam a uma conclusão definitiva, eles ficam agitando a mente, né? Fazendo especulações,
E é dito que os munis, cada um tem um ponto de vista, e eles têm que diferir entre si, senão não é um muni. É exatamente, né, o que a gente vê nos filósofos. Chega a uma conclusão, e aí o outro rebate aquela conclusão e chega a outra conclusão, e assim os filósofos vão assim, né, debatendo temas filosóficos acerca da criação, da física, da química, enfim, da matemática e filosofia, sociologia, enfim, qualquer coisa, mas eles vão ali criando um debate. Então, Prabhupada está dizendo que o sentido estrito do termo muni é esse filósofo que faz aí debates uns com os outros, tá? Hare Krishna Prabhu Shri Baladeva, reverências! Bom, continuando aqui a leitura de Prabhupada. Mas o Stita Dir Muni, como é mencionado nesta passagem pelo Senhor, é diferente de um Muni comum. Então, aqui quando Krishna está falando para Arjuna, desse sábio de mente estável, o termo correto é Stita Dir Muni, que é diferente de um Muni. Então, Prabhupada vai nos explicar aqui a diferença entre os dois, tá? Esse Stita Dir Muni, ele é um sábio de mente estável, enquanto que o Muni, ele tem a mente agitada para fazer especulações e debates filosóficos, né? O Stita Dir Muni está sempre em consciência de Krishna, porque ele esgotou todas as suas atividades relacionadas com especulação criativa. Então isso é interessante, né? Ele já ultrapassou a fase do Jnana Yoga, né? Ele já não é mais um Jnani, ele já não é mais um pensador, um filósofo, alguém que vai ficar especulando. O que é especular? É ficar tentando entender as coisas com os seus próprios sentidos, com a sua própria mente, né? Por isso a mente agitada no sentido de eu li aqui, li ali, e agora eu vou chegar a uma conclusão. Então, o Stita Dir Muni, ele já passou dessa fase de Jnani, né, de pensador, de ficar especulando. Ele simplesmente, como o Prabhupada disse aqui, ele já esgotou todas as suas atividades relacionadas a esse tipo de especulação, tá? Então, o Prabhupada diz aqui, ele é chamado Prashanta Nishesha Manu Ratantara, que está no Stotraratna 43, ou alguém que ultrapassou a fase de especulações mentais e chegou à conclusão de que o Senhor Shri Krishna, ou Vasudeva, é tudo. Vasudeva Sarvam Iti Samahatma Sudurlabha. Então, Prabhupada aqui, ele citou, né, um verso do capítulo 7 da Bhagavad Gita, em que diz Vasudeva Sarvam Iti. Então, Vasudeva é Krishna, né? O filho de Vasudeva. Sarvam, tudo. Iti aqui né? Então, Vasudeva Sarvam Iti. Krishna é tudo. Samahatma Sudurlabha. Samahatma, então, essa grande alma, Sudurlabha, ela já chegou a essa conclusão, né? Então, não sei se eu consigo achar aqui esse verso para a gente ler todo. Se tivesse um Vedabase aqui no celular, era mais fácil, mas eu estou no celular, não vou conseguir. Mas eu achei aqui, né? Sim, Sudurlabha, essa grande alma, Samahatma Sudurlabha, essa grande alma é difícil de encontrar, é rara, né? Mas o verso todo diz assim, que é o verso 19 do capítulo 7, achei aqui. Ele diz assim: após muitos nascimentos e mortes, aquele que tem verdadeiro conhecimento rende-se a mim. É exatamente o que esse verso está dizendo, né? Sabendo que sou a causa de todas as causas e de tudo o que existe. É muito raro encontrar semelhante grande alma. Então, Prabhupada está explicando, né, que esse Stita Dir Muni, ele já esgotou as suas atividades especulativas. Então, como diz esse verso 19 do capítulo 7, após muitos nascimentos e mortes, ele chegou ao verdadeiro conhecimento e, como ele entendeu que Krishna é tudo, ele se rendeu a Krishna,
né? Sabendo que ele é a causa de todas as causas e de tudo que existe. Mas essa grande alma é muito rara de se encontrar, né? Samahatma Sudurlabha. Mas, então é esse aqui que Krishna está falando para Arjuna, que é o sábio de mente estável, uma das características dele, né? Continuando aqui a leitura, ele é chamado um Muni, cuja mente é fixa. Olha que interessante como o Prabhupada está diferenciando esses dois Munis, né? Porque sábios existem muitos de diversas formas. Mas o Muni, como a gente já falou agora, né? O sábio especulativo, de mente agitada, que fica debatendo, a mente não é fixa, né? A especulação é justamente ir e voltar, né? Ficar pulando de galho em galho, fazer várias conexões para tentar chegar a uma conclusão. Mas esse Sthitadir Muni, esse sábio de mente estável, ele tem também uma mente fixa. Como é que é aquele termo que eu gosto tanto e agora esqueci? Esqueci, é o verso 41. Espera aí que eu esqueci o termo em sânscrito. Tem alguma coisa com Buddhi. Vyavasayatmika Buddhir. Tá aqui, lembrei. Lembrei antes de ver. Isso mesmo, Vyavasayatmika Buddhir, né? Aqueles que estão em consciência de Krishna, a inteligência fixa, né? Que essa inteligência fixa, essa mente fixa aqui, ela está nesse sentido de que você já entendeu o verdadeiro conhecimento, o verdadeiro propósito da vida, então você não precisa, não há necessidade de ficar buscando teorias para tentar entender ou para tentar chegar a uma conclusão. Não, você já entendeu que Krishna é a causa de todas as causas, ele é tudo que existe, então a mente é fixa nesse sentido, né? Vyavasayatmika Buddhir, ela é determinada também nesse sentido. Continuando a leitura. Tal pessoa em plena consciência de Krishna não se deixa em nada perturbar-se pelas investidas das 3 classes de misérias, pois aceita todas como misericórdia do Senhor e considera-se apenas merecedora de sofrer mais problemas devido às suas más ações passadas, e ela sabe que suas misérias, pela graça do Senhor, são reduzidas ao mínimo. Olha só a postura de um sábio de mente estável, a postura de uma pessoa em consciência de Krishna. Ela sempre pensa, isso, né, quem convive com os devotos já ouviu bastante, isso é muito divulgado entre os devotos. A pessoa em consciência, em verdadeira consciência de Krishna, ela sempre pensa que qualquer miséria que ocorra com ela, seja de qual for a classe, né? A gente tem 3 misérias, tem 3 classes de misérias: Adibhautika Klesha, Adhyatmika Klesha e Adidhaivika Klesha. Então, seja de qual for a classe de miséria, aquela causada pelo seu próprio corpo, pela sua própria mente, aquela causada por outras entidades vivas, né, pelas outras pessoas, ou aquelas causadas pelos fenômenos da natureza, enfim, não importa. O devoto, a pessoa realmente com consciência de Krishna, o sábio de mente estável, ele sempre vai pensar assim. E aí nós podemos, apesar de ainda não sermos um Sthitadir Muni, ainda não sermos sábios de mente estável, nós podemos seguir os passos deles. E como que eles pensam? Todos os problemas, todas as misérias que fazem parte desse mundo, quando ocorrem com a gente, o que ele pensa? Deveria ser pior. Devido às minhas ações passadas, eu deveria estar sofrendo muito mais. Mas pela misericórdia de Krishna, né, eu estou só recebendo o mínimo do que eu realmente merecia, né? Esse é o pensamento da pessoa em consciência de Krishna. E Prabhupada ainda diz, olha, do mesmo modo, quando se sente feliz, ela reconhece que isso é obra do Senhor e considera-se indigna de receber tal felicidade. Ela entende que é devido apenas à graça do Senhor que ela está numa condição confortável e é capaz de prestar melhor serviço a Deus. Então, olha só, além dele pensar que qualquer miséria que ocorra com ele,
deveria ser pior devido às suas ações passadas, que na verdade ele está recebendo só 1% do que deveria receber de reação das suas atividades pecaminosas passadas pela misericórdia de Krishna. Quando ele está feliz, ele pensa que isso só se deve mesmo pela graça do Senhor, pela misericórdia de Krishna, né? E ele sempre se considera indigno de receber essa felicidade, né? E outra coisa que ele pensa é que, Prabhupada diz aqui, né? Ele só está numa condição confortável para ser capaz de prestar melhor serviço a Deus. Muito interessante, né? Esse paradigma de comportamento e de raciocínio mesmo diante da vida, né? De postura diante da vida. Eu percebi isso depois que eu conheci os devotos, conheci o movimento, né? Como tem essa mudança de paradigma. Porque aí fora, como dizem, né? O pessoal da igreja fala isso, né? Aí fora. Mas assim, o mundo de forma geral, as pessoas estão com outro tipo de postura, outro tipo de pensamento, né? Elas estão se achando realmente merecedoras, buscando a felicidade, o desfrute e se achando merecedoras, né? Como é que se diz? O discurso no Instagram dos coaches e etc. Não, você merece. Você é um guerreiro, você é uma guerreira, você consegue, você merece, vai atrás do seu desejo, aproveite bastante esse mundo. O pessoal do mundo, o pessoal da igreja evangélica faz, né? O pessoal do mundo, é brincadeira, a gente também é desse mundo, né? Mas então o discurso é sempre de você merece, vai buscar o seu desfrute, enfim, né? Não existe fora da consciência de Krishna esse tipo de postura, de pensamento, de raciocínio humilde, né? De servidão a Deus, de pensar que você está sempre em dívida, né? Porque as pessoas elas não têm consciência tanta, principalmente no Ocidente, na Índia um pouco mais, mas aqui no Ocidente a gente não tem muita consciência do tanto que a gente já deve ter feito de coisa errada nas vidas passadas. Acontece alguma coisa com a gente, alguma miséria, alguma doença, alguma perda, algum sofrimento, alguma questão mental, todo mundo já se vitimiza e acha que está sendo injustiçado e quer botar a culpa no outro, ou sei lá, né? Ninguém pensa assim, poxa, de tantas vidas sem ter nenhum tipo de consciência de Krishna, sem ter entrado em contato com esse conhecimento, quanta coisa errada eu já não devo ter feito, né? Quantas atividades pecaminosas, quantas pessoas eu não fiz sofrer, o quanto já não matei, enfim, tanta coisa que a gente já deve ter feito em outros corpos, com outras consciências, e a gente fica achando que quando acontece alguma coisa com a gente, quando a gente está em determinada circunstância de sofrimento ou miserável, nossa, que absurdo, eu sou uma pessoa tão legal e aí não deveria acontecer isso comigo, né? As pessoas não têm essa consciência, elas sempre são vítimas e o discurso é sempre de levantar essas vítimas e fazê-las continuar desfrutando mais. Não existe esse raciocínio, essa consciência de que não, eu estou totalmente equivocado, pode ser que nessa vida eu não tenha feito grandes maldades, mas em outras vidas sim. E agora eu estou pagando as reações das minhas atividades pecaminosas passadas. E o devoto, ele pensa, quando acontece alguma coisa, poxa, graças à misericórdia de Krishna eu estou recebendo só isso, deveria ser bem pior, né? Ou então quando está feliz, graças à misericórdia de Krishna eu estou em bem-aventurança, eu estou feliz porque eu sou indigno de tal felicidade. Tamanhas coisas ruins que eu já não devo ter feito no passado. Essa é a consciência que um sábio de mente instável, que um devoto de Krishna tem. Deixa eu ler um pouquinho aqui os comentários, porque fizeram alguns. Bhaktidá botou entre aspas: você merece aproveitar o que tem de melhor nessa terra. Discurso certo. As pessoas têm esse discurso, né? Tinha um termo em latim que a gente aprende na escola, eu sempre esqueço desse termo,
mas que aproveite a vida, né? Assim, um termo em grego, latim, alguma coisa assim. Então, o discurso é de desfrute mesmo, né? E de que tudo foi feito pra gente, enfim, muita doideira. Camila, esses conselhos desses mentores é só para ganhos materiais, esquecem o primordial que é o nosso mundo interior. Pois é, infelizmente, o que a gente aprende é que essas pessoas, né, os chamados mentores, coachings, né, será que essas pessoas realmente têm algum tipo de consciência verdadeira, consciência correta? Qual a postura deles, né? Inclusive eu sou professora, né, e uma vez eu ouvi meu mestre falando assim, poxa, com todo respeito aos professores, mas os educadores, né, na sua maioria, que são primordiais na educação da sociedade, né, de crianças e jovens e adultos, como que é a vida dessas pessoas, como é que é a consciência dessas pessoas, né? Então tudo bem, é professor, mas a pessoa fuma, bebe, maltrata animais, maltrata a família, sei lá, tem comportamentos totalmente inadequados, e esses são os educadores, né? Então, da mesma forma, legal, os mentores, coaches, pessoas que querem nos ajudar, mas qual é a consciência dessas pessoas, né? E outra, qual é a fonte do que elas estão falando, de onde elas estão tirando isso? É de uma fonte confiável, né? Ou de uma fonte totalmente suja, né? Assim, cheia de contaminações dos desejos dos outros, né? Porque a gente sabe que as escrituras que a gente está lendo são, como o Prabhupada diz na introdução da Gita, Paulo cheia. Elas não têm a contaminação material, né, dos sentidos imperfeitos do ser humano. Então é complicado mesmo ouvir essas pessoas. Fora que, como a Camila disse, eles estão cheios de desejos de engrandecimento, de ficarem ricos dessa forma, né? Então, não sei se isso vai nos beneficiar, né? O Klaisman Laércio disse: quem bebe álcool, come carne, pratica sexo ilícito, desenvolve características rishicas, características assúricas mesmo, né? Então, realmente, a consciência dessas pessoas estão, assim, contaminadas mesmo, estão contaminadas, né? Então, é difícil ouvir essas pessoas mesmo. Boa noite, Alexandre. Isso, Guiri, carpe diem, é latim. É isso aí que eu queria lembrar, né? Esse termo que é muito falado, carpe diem, aproveite a vida, aproveite o dia, né? Isso vem desde a Grécia Antiga. Klaisman, acho que ele já falou, quem bebe álcool, come carne, é luxurioso, desenvolve características rajássicas, ou demoníacas ou não divinas. Sim, do modo da paixão, assúricas, né? Shri Baladeva, querida, é dito nos Vedas que a felicidade, a infelicidade, ela vem mesmo que a gente não queira, como as estações do ano. Exatamente. Então, é assim, né? Não adianta fazer assim um esforço para não sofrer. Isso faz parte desse mundo. A grande balela aí de todos esses discursos que a gente está dizendo é tentar evitar o sofrimento. Né? Com as nossas escrituras, com os nossos estudos, a gente aprende que o sofrimento faz parte desse mundo, né? Esse texto falou das 3 classes, existem 3 classes de misérias nesse mundo, então esse mundo é miserável, né? O sofrimento faz parte dele, então o sofrimento e a felicidade vão aparecer como as estações do ano vão passar, né? E não adianta a gente ficar muito agitado com isso. E é um pouco sobre o que está sendo dito aqui, né? Que o sábio de mente estável, ele não se agita com isso. Bom, vamos terminar aqui a leitura. Deixa eu ver a hora. Acabou o nosso tempo, a gente agora faz só 30 minutinhos, né? De leitura aqui à noite, então vamos terminar aqui a leitura. E em prol do serviço ao Senhor, ela é sempre ousada e ativa, e não se influencia por apego ou aversão. Interessante para Prabhupada dizer que esse sábio de mente estável, ele é sempre ousado e ativo. Aqui ele está falando do serviço devocional, né? E ele não se influencia por apego ou aversão, como o Prabhu Baladeva falou, né? Felicidade ou aflição vem e vai, então ele nem se apega nem fica aversionado.
me apego à felicidade e fico aversionado ao sofrimento. Não, ele nem se apega nem fica aversionado, né? Apego significa aceitar as coisas para o gozo dos próprios sentidos. E desapego é a ausência desse apego sensual. Quando o Prabhupada fala aqui apego sensual, ele está se referindo ao apego às questões corpóreas, tá? Que estão no sentido dos sentidos, não sensual, como a gente conhece. Mas a ausência de desapego é a ausência desse apego sensual, ou seja, apego às questões corpóreas, ao gozo dos sentidos, né? Mas Prabhupada vai dizer, apego ou desapego, o sábio ele transcende isso, Mas quem é fixo em consciência de Krishna não tem apego nem desapego, porque dedica sua vida a servir o Senhor. Isso é muito interessante, porque existe um outro discurso, que é o discurso do desapego, que está sendo muito divulgado aí agora, né? Cada vez mais as ideias do yoga estão se expandindo no Ocidente, né? E muitas pessoas estão divulgando e falando sobre desapego, a importância do desapego, né? Mas olha que interessante, Prabhupada está dizendo que o devoto, o sábio que está consciente de Krishna, ele não está nem apegado, nem desapegado. A busca dele não é pelo desapego, ele está acima disso. A busca dele é pelo serviço a Krishna, o serviço ao Senhor, né? Então, portanto, ele não fica nem um pouco aborrecido, mesmo quando seus esforços não são exitosos. Ocorra sucesso ou fracasso, quem é consciente de Krishna está sempre fixo em sua determinação. A sua determinação é servir o Senhor. Se vai ter sucesso, aquilo que você está fazendo, se vai ter sucesso, se vai ter fracasso, se seus esforços foram exitosos ou não, isso não o aborrece, isso não o agita, porque a sua meta não é ser exitoso no seu esforço, a sua meta não é ter sucesso no seu serviço, a sua meta é servir, a sua meta é agradar a Suprema Personalidade de Deus. Agora, os resultados, né, isso não está no seu controle, isso está no controle de Krishna. Então, quando a gente vê, né, que mesmo devotos, as pessoas estão ficando muito aborrecidas e agitadas porque não estão tendo resultado no seu serviço, isso mostra que ele ainda não está em consciência de Krishna, ainda acha que ele é o controlador, que ele ainda está apegado aos resultados do que ele faz, achando que é ele que faz, é sempre o eu, né? Então, o Stita Dirmuni, o sábio de mente instável, ele está tão determinado em agradar a Suprema Personalidade de Deus, em servir, que ele não se agita com nenhum tipo de circunstância e nenhum tipo de resultado. Ele deixa fluir, deixa a coisa fluir, né? Esses dias eu estava comentando com Gaura Krishna como eu aprendo observando o meu mestre espiritual, né? Como ele é realmente um acharya, Maharaj Chandramukha Swami. Ele é um acharya no sentido de que ele ensina com o seu exemplo, né? Além de belas aulas, ele também ensina com o seu exemplo. E eu estava falando para ele como eu aprendo com o seu exemplo, com a sua postura. Eu fico observando, né, o tempo todo, e como eu aprendo assim, eu tenho meditado muito como ele age, né? A gente que é discípulo quer agir como mestre, e fico meditando. E uma coisa que eu falei é que eu percebi, já tem um tempo que eu venho percebendo, que o meu mestre, assim, né, talvez outros mestres também, mas o meu mestre é mais próximo de mim, eu sou mais próxima dele, não de outros. E ele é assim, ele tem a opinião dele, ele tem as suas formas de pensar, né? Não é que a gente não tem opinião, não tem forma de pensar, não quer resultado, não. Ele tem. Mas quando ele percebe, mas ele não tem convicção. Eu estava falando com o Gaura Krishna que o nosso problema é a convicção. Que quando a gente está convicto, é aquela pessoa rígida, né, que acha que a sua convicção, o que você acha, é o que tem que acontecer. Isso é querer estar no controle. Isso é não entender que Krishna está no controle, né?
Então o que eu percebo do meu mestre é que ele tem uma opinião, ele tem um jeito de pensar, mas quando ele percebe que a coisa, ele acha que é para cá. Quando ele percebe que a coisa está vindo para cá, ele não insiste de vir para cá, ele deixa ir para lá. Seja com a postura dos discípulos, seja com os devotos sênios ao seu redor, seja com várias coisas, com tudo, né? Eu vejo que ele tem uma opinião, mas ele, quando percebe que aquilo não está indo, ele deixa ir para o outro lado, ele vai junto no fluxo. E isso para mim, a minha observação, isso para mim é rendição. Ele está rendido, porque ele sabe que tudo está sendo controlado por Krishna, tudo está sendo viabilizado por Krishna. Krishna está protegendo e mantendo tudo, mantendo e aniquilando tudo. Então, se eu acho que é para cá, mas a coisa está vindo tudo para cá, é Krishna que quer. Então, eu vou para lá também, porque a minha determinação é agradar a suprema personalidade de Deus. Então, isso faz com que ele não se agite. A nossa agitação vem da nossa convicção. Não, é aqui. Eu acho que é aqui, eu tenho certeza que é aqui, tem que ir para cá. Tá todo mundo falando para ir para lá, ou duas, ou três. Não, mas eu acho que é para cá. Isso é agita, isso não é consciência de Krishna, né? Então, eu tenho percebido muito isso, assim, como a rendição tem a ver com também deixar ir, né? Fluir com observar, né? Tem um verso no primeiro capítulo que é, mais contexto histórico, mas eu gostei muito dessa expressão, que é quando Arjuna pede para Krishna colocar a quadriga entre os dois exércitos. E aí Krishna fala, tá bom, vou colocar. E quando Krishna coloca, Krishna fala para Arjuna, aí está seu exército oponente. Pashyetam. Eu fiquei com essa expressão que nem ninguém fala, porque Pashyetam é quando Krishna fala para Arjuna, apenas observe. Apenas observe não se agite, não leve para o coração, né? Apenas observe, não se agite, não se confunda com isso. Que é justamente o que Krishna, que é justamente o que Arjuna faz, né? Quando ele olha ali, pai, avô, parente, etc., ele fica confuso, mas Krishna fala para ele, Pashyetam, é o verso 25 do primeiro capítulo, apenas observe. Então a gente tem essa mania de ficar se agitando, né, devido aos nossos desejos, aos nossos eu e meus, muito presentes ainda, né, na nossa contaminação da nossa consciência. Bom, deixa eu ver aqui alguns comentários que surgiram. Bhaktidá, o exemplo arrasta, Jai Gurudeva, sim. Laércio, Prabhuji Rasarmava disse que até para acordar do sono é Krishna como Antaruami, Deus interior que nos acorda. Que interessante, né? Krishna diz que ele é o fogo da digestão, que ele é a água que a gente bebe, ele é tudo mesmo. Com certeza é ele que nos acorda também. Camila, como já diz o verso da Bhagavad Gita, ó conquistador de riquezas, não há verdade superior a mim, tudo repousa em mim como pérolas ensartadas num cordão. É isso mesmo. Não temos controle de nada, devemos só nos render e confiar nos arranjos de Krishna. Mas como é difícil, né? É uma luta diária aí, é uma batalha de Kurukshetra diária, né? Você, não estou no controle, se render, confiar. Krishna está controlando, mantendo e aniquilando tudo, protegendo todo mundo, não preciso proteger ninguém, nem resolver nada, assim, né, no sentido de controlador. E o Laércio disse, por último, como mestre enxadrista é impossível prever seus movimentos. Eu não entendi quem é o mestre enxadrista do xadrez, né? Mas é isso. Muito legal esse bate-papo, né? A Gita realmente é um néctar. E terminar a noite assim, lendo um pouquinho da Bhagavad Gita, é realmente uma bênção, né? Pra gente dormir com a consciência um pouquinho melhor. A gente acorda e trabalha a nossa consciência com a Japa e com o Bhagavatam. Aí durante o dia todo, né? A coisa vai agitando e agora a gente termina o dia tentando voltar a nossa consciência para o local correto com a Bhagavad Gita. Então, só agradecer quem ficou aí para essa aulinha
Kunti, Mãe Kunti, Lila Govinda Dasa, que é o Laércio, Bhaktidá, Camila e Bhaktaod. Legal, pessoal. Hare Krishna. Uma boa noite para todos, um bom descanso para todos. Srila Prabhupada, Ki Jai. Krishna é como um mestre enxadrista, é verdade. É impossível prever seus movimentos. É isso. Hare Krishna, Bhagavad Gita Ki Jai.